Muito boa tarde para você. Programa Bendita Hora, sexta-feira, hein? Que maravilha de programa. Estou muito, mas muito bem acompanhado por pessoas e o meu Pandinha também aqui, que hoje vai participar conosco do nosso programa, hein? Mais um programa para honra e glória do nosso Deus. Gente, nós estamos aí no término da Páscoa do Senhor. Próximo domingo, nós já vamos celebrar o grande Pentecostes da Igreja Católica, né? Momento forte e especial. 50 dias depois, o Senhor derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Por isso, para nós iniciarmos bem esse programa, para a gente colocar tudo no Senhor, vem junto com o Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém, irmãos. Olha aqui, ó. O Padre está muito feliz porque eu tenho hoje convidados assim bem bacanas, bem inteligentes, capazes, para a gente hoje discutir várias notícias importantes. Aqui à minha esquerda... Dinha, dá um licença um pouquinho. Começar pelo meu lado esquerdo aqui, ela, que é doutora em psicologia clínica, psicopedagoga e terapeuta. Nada mais, nada menos do que nossa querida Cristina Esteves. Boa tarde, querida. Deus abençoe você. Amém. Muito obrigada. Você é muito bem-vinda aqui, Cristina. Muito obrigada. Tá? Ainda mais saber que você é esposa de um cara que eu gosto demais dele também. Demais dele. Daqui a pouco eu apresento. Mas também aqui do meu lado esquerdo, gente, ele também, o padre, já é brother do padre aqui com a gente, né? Doutor Juliano Melo Duarte, que é um baita de um advogado. Tamo Juliano, junto. Obrigado. Tamo junto, hein? Tirando... Depois a gente vai comentar isso daqui do... Não fala do meu ursinho, hein? Esse urso aí. É, esse lindinho aqui do padre aqui. Pois é. Gente, aqui no meu lado direito, ele que é o doutor ortopedista, doutor Daniel Silva Sapatini, super talentoso no que faz. E aqui, ó, pela primeira vez aqui no meu programa, doutor Daniel, boa tarde. Deus abençoe, viu? Seja muito bem-vindo. Que bacana, gostei muito. E ele, né, gente? Dispensa comentários sobre as virtudes. Mas tem algumas coisas aí que a gente precisa conversar depois, né? Mas ele, para mim, é uma alegria ter ele aqui. Ele, que é doutor em ciência e religião e mestre em tecnologia ambiental. Nada mais, nada menos do que Antônio Siqueira. Sempre que precisar, Padre, instrumento de Deus. Aí, gosto disso aí, tá vendo? Grande Antônio. Gente, vamos ao pensamento do dia. Quero ouvir a opinião de vocês, já com esse pensamento aqui, ó. A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Olha isso aí. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. É isso aí, gente. A vida, ela é um grande desafio. Ela é bonita, mas ela é bonita porque você tem que saber entender os desafios, crescer com eles. Eu sempre falo muito como padre. Todos nós nascemos, eu estou falando como padre, tá? Todos nós nascemos com os nossos sentimentos. Todo homem, toda mulher tem um sentimento. Eu gosto disso, eu não gosto disso, eu me planejo para fazer isso. Eu espero que as coisas aconteçam isso neste tempo. Só que quando a gente caminha nesse mundo, a vida que a gente às vezes pensa, espera, quer, sente, muitas e muitas vezes ela não é do jeito que a gente imagina. Porém, existem as possibilidades de crescimento aí com aquilo que nos contraria. Esse pensamento aqui, vamos começar aqui com o Daniel. Daniel, o que você acha desse pensamento, cara, sobre a vida é um eco, né? E faz todo esse pensamento. Às vezes você não está gostando do que está recebendo, mas
tem que prestar atenção no que está emitindo, aquilo que é diferente, daquilo que está chegando. O tal a gente brinca e fala que é montanha-russa, né? Se você não dá para ter total controle da montanha-russa, mas dá para apertar o cinto e passar aquele período de ou medo, ou a descida da montanha-russa, logo vai ter uma subida. Eu faço essa brincadeira, essa analogia, mas em questão do eco, sim, se você transmite bênção, palavras ou realizações de paz, com certeza o retorno ao eco vai ser isso, né? Tem sido assim, graças a Deus. Muitas pessoas foram surpreendidas, como nós brasileiros, lá no sul do país. Momento difícil. Por coisas que eles receberam através de uma tragédia, perda, mortes. Mas também, se analisar bem, pode ser alguma coisa que possa estar sendo mostrado também, né, Cristina? Sim, eu acredito que nós colhemos o que nós plantamos, mas quando tem tragédias, nós temos que saber passar pelas tragédias. Nem tudo vai ser como a gente quer. Nós não somos postes para ficar parados. Então, se vem uma coisa ruim, nós vamos ter que ver o que fazer para sair da situação ruim. Seria ruim se nós pensássemos que tudo é castigo. Tem coisas que são tragédias, nós não temos domínio, mas teremos que ter serenidade para passar por elas. Não que seja fácil, mas certo. É a única forma. É isso mesmo. Existem algumas coisas que elas são tragédias e a gente nunca vai entender. Nós não temos controle de tudo, né? Nós vamos ter que saber passar pela montanha-russa, nós vamos ter que saber passar pelos desequilíbrios. Não é fácil. Não é fácil. Bom seria que tudo fosse como nós desejamos, mas não é. Não é. Você também concorda com isso, Juliano? Você também pensa dessa maneira? Número, gênero e grau. A nossa língua, a palavra tem muita força, né? A mente. Então, aí a pessoa fala, poxa, mas na minha vida tá tudo ruim, tá caminhando de forma ruim, mas você vai ver aquela pessoa, ela é negativa. Uma pessoa, ela tá doente, ela fala, ó, bem feito porque merecia. Vê na vida questões negativas, não enxerga que aquele ato, por exemplo, é um ato que... Nem todo ato situação que ocorre é totalmente ruim, né? Então a gente tem que aprender, a vida vai nos mostrar isso, aprender e compreender. A gente fala coisas boas, transmite coisas boas, certamente este retorno virá também de forma positiva. Então não tenho dúvidas disso. Perfeito. Isso aí, Antônio. E aí, meu querido, que você também analisa esse pensamento? Como é que você pensa disso aí? Tem uma ideia de que quem planta colhe. Eu não gosto da ideia de que quem planta vento colhe tempestade, porque existe uma desproporcionalidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso dizer que se eu fizer uma coisa ruim, eu terei o ruim, se eu fizer uma coisa boa, eu terei boa. Eu gosto um pouco dessas frases, dessas ideias, para colocar a gente para refletir, mas ela não é verdadeira por si. Então, eu tenho medo disso, porque é como se, vou citar o exemplo, de alguém que ele está passeando pela rua e de repente ele é assaltado e tal. Bom, ele não fez para merecer aquilo. Então é bom que a gente tenha simplesmente isso como uma referência. Ir para os nossos desertos para avaliar se as nossas decisões elas nos levaram para aquele resultado. Nós precisamos do recolhimento. Um recolhimento diário para poder avaliar tudo aquilo que a gente está fazendo. Toda essa coisa do que nós estamos falando para receber esse eco. Pode ser uma coisa nossa, e aí a gente tem que se martirizar, entre aspas, é uma brincadeira, mas eu tenho que vir para mim e tentar mudar. Ou então eu tenho que ir para o outro e dizer, a responsabilidade é sua, carrega o meu, o seu não. Boa, boa. Tá vendo, gente? Isso aqui, é isso aqui que a gente está querendo realmente transmitir para vocês algumas reflexões e cada um pensando para ajudar, não é? Com esse pensamento aí. Mas nós temos a enquete hoje do dia, que hoje é o Dia Mundial da Reciclagem, viu? Reciclagem hoje, é o Dia Mundial. É algo para lá de importante, né, gente? Então, a nossa enquete hoje, ela vai falar sobre você separa o lixo reciclável na sua casa? Você separa? Você tem esse costume, né? De separar o lixo reciclável da sua casa? Gente, eu vou ser sincero para vocês, eu não separo. Eu não separo. É porque ele eu tô trabalha falando com isso. Eu olhei primeiro para ele. Quer provocar. Não, eu tô sendo sincero. Deixa aqui. Quer provocar. Antônio separa. Quer provocar. Tá louco para falar? Eu não separo.
Eu não separo, porque o meu lixo é quase insignificante. Eu moro sozinho. Eu quase não faço lixo. Eu quase não deixo o lixo acontecer, entendeu? Para eu manter um lixo dentro da minha casa, eu sozinho, é porque eu tô muito descuidado. Tá certo? Então, é por isso que eu tô falando. Então, eu acho que o que eu tô jogando no lixo é uma coisa só, porque eu não tenho muito o que separar. Porque eu só jogo fora aquilo que realmente está sendo desprezível mesmo. Tá? Para mim, né? No meu caso, que vivo sozinho, sou padre. Às vezes a minha mãe vai comigo, né? Minha mãe às vezes dorme lá comigo com um prazer. Mas eu não tenho esse hábito, não. Eu não tenho. Mas vocês têm esse hábito? Temos. Não como deveria ser, né? O Antônio é bem melhor nisso, mas assim... Antônio, vou te falar, hein? Ele é bem melhor nisso. Porque é difícil. Separar requer uma educação, requer você saber separar. Muitas vezes você não sabe separar. Acho que você falou a coisa que pega para a maioria da gente. É não saber saber. Separar o que vai ser um tipo de um lixo, que dá Exatamente. o outro tipo de lixo. Às vezes esse aqui vai ser usado, esse aqui não vai. Então, a gente vai ter que fazer agora esses estudos aí. Nós recebemos, nos lugares que nós vamos, ele pega todos os potes, as pessoas entregam para separar, a gente separa e ele leva para um lugar. Então, ele sabe separar. Eu sei separar um pouco, mas nós deveríamos... O que você faz, por exemplo, quando a caixa, né, do leite, sim, você lava, você joga fora sem lavar? Como é que você recicla? Não, então eu não pego a caixinha do leite e jogo água por dentro para lavar ela, não. Na hora que acaba, eu só vejo se tem a última gota, às vezes até aperto bem ela assim, ó. Pra falar, sabe, tipo que nem o senhor Nonô na novela, o senhor Nonô, eu pego até a última gotinha porque gastei dinheiro ali. Com creme dental, acabou, né? Eu ponho num cantinho no lixinho lá. É isso que eu faço, né? O creme dental você coloca na porta também, aperta. Cara, ali, ó, é onde eu treino os dedos, pra ver se eu tô com o dedo forte ainda, né? Mas nós deveríamos nos educar para saber reciclar, né? Antônio, só para fazer um fechamento aí dessa... Tá louco para falar? Pode falar, mas é assim, você é ó, só para lembrar, gente, ele é mestre em tecnologia ambiental. Sabe? Por isso que essa colocação já foi por ele aqui. E eu fiz de propósito que eu não faço esse negócio, não. Mas eu tô errado. Fala aí, meu querido. São Paulo, só a cidade de São Paulo, produz 12 mil toneladas de lixo por dia. São 12 milhões de quilos por dia. Nem 4% são reciclados. Então essa é a primeira coisa. Cada pessoa, mais ou menos, dos 80, quase 90 milhões de quilos de lixo que o Brasil produz, menos de 3%. Sendo que a maioria, em volume, é resíduo reciclável. Já existe a logística reversa, já existe uma série de tecnologias para resolver um monte de coisa. Mas eu vou falar para quem está aí. Mais do que separar resíduos, você tem que gerar menos resíduos. Menos. Nós, infelizmente, eu me deparei com uma história. Primeiro, a garrafa long neck, aquilo foi inventado pelo Satanás, porque aquilo não serve para outra coisa. Aquilo você usa uma única vez para nunca mais. Percebe? Então, qual é a questão? Eu vi num supermercado esses dias uma bandejinha de isopor com plástico filme com mexerica já descascada. Gente, isso é uma coisa de louco. Eu só posso ficar revoltado, padre. Eu sou revoltado, não sou? Um pouquinho. Então, veja, eu gosto desse jeito seu. A gente precisa tomar consciência. Mais do que separar, é não gerar. Gerou, separar direito e mandar para uma cooperativa. Também, isso aí, né? Você falou, nós estamos falando de educação, né? Sim. Gente, então tá aí. Isso aqui é só um pensamento rapidinho, porque agora nós vamos à primeira notícia, tá bom? Eu falei para vocês que o Antônio é assim, falou que o negócio de ambiente é pai eterno, hein? Vambora. Olha, terror para atletas. A temida lesão de ligamento cruzado. Isso aí, hein? Anterior do joelho. Ó, ligamento cruzado anterior do joelho. Esportistas podem demandar um período de até 1 ano para retornar à competição. Ou, em casos mais graves, enfrentar restrições permanentes. Gente, realmente a gente está vendo isso talvez muito mais do que tempos atrás, né? Que os atletas de alto nível, eles estão se contundindo muito com essa questão do joelho, principalmente
jogadores de futebol, né? Mais exatamente, que trabalham mais com as pernas. Doutor Daniel, por exemplo, a gente viu aí vários casos, o próprio o menino lá do Palmeiras, que agora parece que ele vai voltar, o Dudu, o Neymar, eu nem sei se o Neymar já está voltando, se tem perspectiva. Eles ficaram mais de um ano. E eles tiveram exatamente essa lesão? O que acontece? Vamos começar assim de trás para frente, mas falando em tempo de lesão, o correto é permanecer acima dos 9 meses, o ideal 1 ano. Digamos tem assim, esse tipo de lesão. Esse tipo de lesão, do cruzado anterior. Que é quando fala cruzado anterior, é que a gente não tem nada para mostrar. Eu até pensei. Nós temos o ligamento cruzado, o LCP, cruzado posterior, e o anterior. A função dele é não deixar a tíbia, a perna, anteriorizar. Tá? E ele também tem restrições de rotação, tá? Então é um estabilizador do joelho. Quando se perde essa estabilização, falando em atleta, é imprescindível a gente pensar em cirurgia de reconstrução. Mas em pacientes pouco ativos, mais velhos, isso é conversado, né? Mas o que acontece? Então, pensando no tempo, como tem falado, perdeu-se 1 ano, né, de atividade, é isso mesmo. Porque a cada mês, a partir do 9º mês, que ele retorna, vamos supor, de 9 a 12 é o ideal. Retorno com gesto esportivo, estando com a musculatura equilibrada, todo feito trabalho de fisioterapia e condicionamento físico. Do 9º mês para trás, que ele retorna, a chance de relesão aumenta, assim, significativamente. Sério, cara? Sim. Por isso que eles ficam sempre mais... Isso, mas o que acontece? Falando no atleta de futebol, que envolve financeiro muito alto, né, dinheiro, eles tentam fazer a reabilitação acelerada. É onde nós vemos o aumento de relesão, o aumento de lesões. Então, então isso aí é uma coisa bem polêmica, porque pelo menos, os estudos mostram que retornar precocemente, né, não estando totalmente recuperado, existe lá dentro todo um processo, a gente chama de ligamentização, detalhes que nós pegamos um tendão e faz ele ser um cabresto ali, um freio, um cinto de segurança que não é um tendão. Ele não é um ligamento, ele é um tendão que vai virar ligamento. E todo esse processo na anatomia, na fisiologia, tem que ser respeitado. E muitas vezes retorna antes, mas o ideal é 1 ano mesmo. Você vê, acho que pegando esse tipo de pensamento assim, né, Cristina? A gente pegou aquele pensamento que a gente usou aqui, que às vezes aquilo que você está recebendo pode estar te ecoando alguma coisa, mas acho que num caso de um cara que trabalha com isso, né? Ele tem uma lesão que pode prejudicar até a sua carreira inteira. Ele tem uma pressão também psicológica muito grande para voltar, né? Porque quanto tempo ele pode ficar descansando, entre aspas, para se recuperar? Ele tem uma pressão por trás de que ele precisa ficar bom logo. Então, você volta quando? Amanhã? Imprensa, clube, empresário. Nós contratamos você por algo muito grande. Isso pesa muito para as pessoas, porque você tem uma obrigação de ter uma saúde em dia, ser perfeito o tempo inteiro. E caso você não seja, você tem o quê? Eu falo isso, o atleta de alto nível, ao contrário do que muitos pensam, não é saudável. Ele está sempre acima, exigindo acima das suas capacidades para performar melhor. Da humanidade do ser humano, né? Aquilo que é básico dele. Psicologicamente ele vai arrebentar, né? Também. Acorda a história, né? Psicológico. Gente, é um terror mesmo, né? Olha aí, ó. Agora vai começar. Agora vou ser preso. Agora vai ser preso. Fica quieto. Reino Unido proíbe ensino sobre identidade de gênero nas escolas. O governo anunciou ainda que crianças menores de 9 anos não poderão ter aulas de educação sexual. Reino Unido, gente, colocou aí proíbe ensino sobre identidade de gênero nas escolas. Eu gosto desse assunto. Conta aí para nós aí, por favor, sua opinião, Juliano. O que você acha dessa reportagem? Eu começo dizendo o seguinte. Nós temos a nossa Carta Maior, a Constituição Federal de 88, que consigna ali o direito à dignidade da pessoa humana. O respeito, quando nós falamos o respeito, é fundamental, é a base de tudo. Induzir, instigar, colocar sementes aonde não devem ser colocadas, entendeu? Isso eu já não concordo. O respeito, ele está acima de tudo. A educação fundamental é dado dentro de casa. Você consegue fazer uma boa criação, um bom preparo dentro do seu próprio lar. Agora, tudo se começa por aí.
veja bem, tem que deixar bem claro para os telespectadores que a gente está falando do respeito. Agora, a questão de você difundir, colocar semente, aí começa por aí. Daqui a pouco, dentro de um projeto, quando é aprovado, já vai... Se coloca, por exemplo, que o catolicismo já não está mais em evidência, já começa a perder, aí tirar um pouco da questão do cristianismo, né? Aí já vai colocar que a questão da família já é coisa ultrapassada, que a família já não serve para nada, que pai e mãe não servem para nada. E eu vou até continuar aqui. Minha esposa ficou abismada que dentro da escola dela, no Dia das Mães, chegou uma professora e falou para ela: não, nós não vamos fazer Dia das Mães aqui, porque Dia das Mães, enfim, nem todos têm mãe. Então, é um assunto bem polêmico, mas o que eu falo sempre, a partir do momento que a pessoa respeita, hoje na Rádio Capital eu falei isso, a etnia, a cor da pele, a opção sexual, olha, existe isso, aquilo, o respeito é fundamental. A partir do momento que não há o respeito, acabou-se tudo e a pessoa até pode responder criminalmente. Agora, incentivar, promover algo que pode aí criar um desconforto numa idade prematura, eu sou contra. A educação, ela é sempre o berço de tudo. Cristina, a gente sempre ouviu você muitas vezes colocar o ponto de vista, né? Você é uma mulher que trabalha com isso, é um mundo... Você, como é que se entende esse tipo de notícia, no caso do Reino Unido, ele proíbe o ensino sobre identidade de gênero? Você acha que isso está associado à família também? Você acha que, ou não? Como é que você analisa isso aí? Eu não gosto muito das proibições, mas eu acredito que é um assunto que você tem que ter muito cuidado. Uma criança, na minha opinião, ela não precisaria ter alguns ensinamentos, dependendo da faixa etária dela. Eu acho que você precisa ensinar à criança os valores, o respeito, a ser gente. E depois as questões das opções sexuais, o que você vai ser, como você vai ser, em um outro momento. Mas não você começar nessa faixa etária a ficar preocupado com isso. A educação sexual também deveria ser tratada em casa. Não se fala sobre isso em casa. Por mais que as pessoas digam que deveria conversar sobre isso, não se conversa. Mas também nós não podemos mentir para as crianças. Tudo que a criança pergunta deve ser respondido, porque ela tem confiança em você. É claro que você vai saber o que responder, como falar, e tudo tem um momento certo. Né? A proibição me incomoda, mas eu entendo o que eles estão fazendo e acho que realmente não deveria ter não tem essa necessidade nessa faixa etária. Teriam outras coisas que deveriam ser inseridas, mas é um assunto delicado, porque você não vai ser só o que você quer, você tem que saber o que você vai escolher. O que você vai escolher. E para você não ser embutido também na sua formação, quando você é muito jovem, coisas que você nem conhece, nem sabe. Verdade. Eu tenho assim um olhar que eu venho observando, que realmente a questão família, ela está tendo uma mutação muito rápida. Aliás, uma coisa que já vinha se intencionando há muito e muito tempo, mas ultimamente está se intensificando uma mudança sobre o conceito família, o conceito do ser humano, das suas decisões, do que eu quero ser, a opção que eu quero ter ou fazer na minha vida. Mas eu percebo também uma coisa que me preocupa, e está me preocupando muito como ser humano em primeiro lugar, e também como padre, sim, porque eu também é a minha vida, enfim. Que é essa questão que parece, você citou um pouquinho, essa coisa da família parece que está perdendo a força e começam a colocar que isso já não cabe mais à família. Isso já não é mais do pai e da mãe. Daqui a pouco ser pai e mãe é só você falar assim, olha, você vai ter que dar comida, tá bom? Pagar. Você vai ter assistência médica, é do senhor e da sua esposa, ou do seu companheiro, sei lá como é que é. Agora, os princípios morais, o que a pessoa ela vai resolver, isso não é com você não. Tá? E vão proibir, parece que está entendendo, tá chegando um ponto que está proibindo o pai e a mãe, que sempre foi ali, onde nasce tudo,
os princípios de uma civilização, eles querem tirar isso do pai e da mãe. É o que eu venho percebendo. Devagar, mas se você for analisar o caminho que está sendo levado, é esse daí, Antônio e Daniel. Eu estou percebendo isso. Tá certo? Olha, a gente vê essas coisas, eles ainda vão resistindo, mas pode reparar que não para essa necessidade de querer infiltrar isso no nosso meio. Goela abaixo. Goela abaixo, é isso mesmo. Goela abaixo. Não é? É isso mesmo. Concordo plenamente. A escola tem poder. A escola tem poder. A escola tem Minha poder. filha fica Educação das 7h30 da manhã até as 18h. Ou seja, é a formação, tudo bem, mas ela passa o maior tempo da vida dela hoje dentro da escola. Ela vai ouvir muito mais da escola e do educador do que do pai e da mãe. Chega em casa. Agora, mas você falou uma coisa muito, muito legal, porque realmente, eu, acho que, não sei você, nós como meninos, meu pai nunca falou para nós sobre questões morais, afetivas. Não se conversa. Nada. Sabe quando a gente aprendeu? Onde foi que você aprendeu? Na rua. Na rua. Não se Na escola, conversa. com os caras lá mostrando umas besteiras pra gente. A gente aprendeu tudo errado, cara. Porque eles também não tiveram. Porque eles também não tiveram. Isso Eu vai entendo isso aí. repassando. Mas, padre, é assim, eu acho que eu vou ser preso hoje, tá? Mas tudo bem. Prefiro não. Pensa na tua esposa. Não, eu acho que é só uma questão clara, né? A escola, eu gostaria de ver uma escola que ela servisse como processo de ensino-aprendizado e como processo de socialização. E que a formação de valores, etc., ela pudesse ter como grande berço a família. E vou dizer por quê. Eu, enquanto, sei lá, qualquer coisa, se eu tenho uma quantidade de cultura comigo aqui e eu percebo que isso é apropriado para o meu filho, para minha filha e tal, então eu gostaria que ele tivesse isso em continuidade. Então não se trata simplesmente, você é quadrado, você é retrógrado. Não, eu como católico, apostólico, romano, eu tenho direito de decidir sobre coisas que eu posso decidir. No momento, sim. A sociedade não pode colocar para mim uma obrigação diante da minha liberdade de escolha. Agora, ao longo do tempo, quando essa criança se tornar madura o suficiente para poder entender do que está se falando e ela poder tomar decisões, O que a sua esposa falou? aí está tudo certo. Perfeito. E eu vou ter que acolher isso com respeito às decisões que esse jovem tomar. Isso está correto. Isso chama-se maturidade e o que o governo deveria, que o sistema deveria sempre analisar e respeitar, né? Lindão, orgulho do padre e da Cristina, tá? Lindinho do padre. Só me dá alegria, tá? Porque já tem psicólogo fazendo tratamento, come com dieta preparada. Vocês são bons demais, tá? Lindinho do padre. Bem, gente, voltando aqui então, vamos voltar. Tem uma notícia que é super interessante, hein? Vamos aproveitar essa notícia aqui, já que o padre cumprimentou o ursinho. Corinthians anuncia contratação de psicóloga para a equipe masculina de futebol. Como é o nome dela aqui? Ana? Deve ser Anahi. Anahi Couto. Foi anunciada nesta quinta-feira, tá? Pela equipe paulista. Essa música, eu tenho horror dessa música. Padre, eu digo que é o Corinthians saindo à frente. Hã? Corinthians na frente aí, ó. O Corinthians na frente? Anuncia a contratação. Precisa de psicóloga e essa mulher, você também é uma ótima... Porque é o seguinte, o Corinthians está muito abalado ultimamente, não consegue jogar, não tem autoestima, tá? É uma das maiores torcidas do Brasil, é uma das maiores, mas não está conseguindo se reerguer há muito tempo. E para nós está sendo muito gostoso. E olha, espero que ajude, né? Porque ela está sendo contratada para trabalhar o psicológico dos atletas, porque os caras estão... E afeta mesmo, não afeta? Sim, brincadeiras à parte, eu trabalho com atletas, é um pouquinho diferente, porque o atleta, o rendimento em grupo é uma coisa, o atleta que trabalha em grupo, e o atleta individual é diferente um pouco, a pressão aumenta, né? Mas eu acho imprescindível,
na minha opinião, todos os atletas deveriam ter um acompanhamento psicológico. Todos de alto rendimento, ou até não, até mesmo... Porque no caso do futebol, eu acho que é muita coisa, né? Por exemplo, um time de expressão como o Corinthians, não é? A pressão é muito grande. Só o fato de você estar ali, você é profissional, você está numa vitrine, que isso já mexe com o psicológico do rapaz que é novinho, às vezes. Sim. Não é? Aí a fama, aí a torcida que fica em cima. E a pressão de um clube do tamanho do Corinthians, não é? É, Cristina, porque eles exigem demais, ó. É Corinthians aqui, cara. Você viu aquelas pressões que eles fazem? Pois é. Chega lá, meu, é Corinthians aqui! Aqui é Corinthians! Não se foi... Aí o cara é molecão. Como é que ele vai trabalhar isso? Então precisa ter um trabalho psicológico fantástico, Precisa. né? Ela o psicólogo tem que existir, porque na verdade vai ter que controlar todo o emocional dele, não só na questão de jogar, no trabalho de equipe, na performance dele, porque, como você disse, né, ele é muito jovem e ele tem uma exigência muito grande. Ele tem que acertar, ele não pode errar, ele não pode fracassar. E o que mais quebra uma pessoa emocionalmente é você ter que dar certo. Tudo bem, todo mundo precisa dar certo, mas lá ele tem que dar certo de qualquer jeito, porque se ele errar, ele tem o quê? Né, uma punição. E eles têm a fama, o dinheiro envolvido, de onde ele vem, o que ele faz com toda aquela fama, todo o dinheiro que ele tem agora com ele. Porque Por os isso que salários muitos hoje se perdem. dos atletas são altos, principalmente nesses times de alto índice, que é o Corinthians, São Paulo, Palmeiras e outros. É um valor muito alto. Então eles também já estão lidando com uma coisa que antigamente os jogadores não ganhavam o que ganham, mas isso não é o caso. Não. Mas é o que mexe também, afeta com eles a mudança de vida e essa pressão em cima deles mesmo, né? E a pressão é o que nos arrebenta emocionalmente, porque ele tem que dar certo. O time é grande, ele não pode adoecer emocionalmente, ele vai ter que saber lidar com a fama, com a cobrança, com os envolvimentos e dentro também, né? Entre eles... Mas eles não tinham psicólogo? Eles não têm psicólogo? Por que tem que... Desculpa, por que ela foi anunciada? Porque não tinha... Não tinha psicólogo? Eu acho que tem uma época que não é sempre que eles contratam, né? Eu acho que assim, tá se difundindo essa prática, né, da psicologia esportiva, e eu acho muito válido. Mas eu acho também que, eu não sei se o Corinthians é um único clube talvez que não tinha, ou se investigar essa notícia. Você fica uma época sem ficou uma época sem e agora retomou. Porque ela, se eu não me engano, ela veio de São Paulo. Ou até porque não estava dando certo, talvez um outro profissional. Pode ser a troca do profissional. De repente ela tem um nome, talvez ela tenha um gabarito já. Eu tenho uma preocupação, eu acho que tem alguma coisa errada nessa história. Eu sempre acho que tem aí. Um bando de louco precisa de um psiquiatra, não é de um psicólogo. Muito bom. Nossa, ele não sabe que é ao vivo, né? Tá certo? Muito bom, Antônio. Aí, Corinthians, muito profundo. Vocês são lindos, tenho muitos amigos corintianos, maravilhosos, mas vocês precisam mesmo de um psiquiatra. Bom, olha aí, ó, próxima notícia, vamos aqui, ó. Gente, pai invade escola do Paraná para agredir aluno que praticou bullying contra seu filho. Em resposta ao ocorrido, a direção da escola solicitou reforço no patrulhamento da entrada da instituição. O pai ficou doido da vida porque o filho dele ele foi vítima de um bullying. O pai foi para cima para agredir o colega dele lá, o menino lá. Tipo assim, o que você está fazendo com o meu filho? E já foi para agredir mesmo. Que conversa é isso que você está falando isso do meu filho? Cara, o que vocês acham desse comportamento do pai, da escola e do aluno? Vamos lá. Olha, eu vi a reportagem, ele chegou na escola dizendo que ele queria falar com a pedagoga. Só que, olha, o pai, ele chegou e disse que queria conversar com a pedagoga. E chegou lá e começou a agredir. Quando acontece esses desvios muito grandes de ação, né, de raiva, alguém tem que ser adulto, né, que o adulto fosse o pai. Porque você chegar agredindo a outra criança ou tentar agredir as outras pessoas não é fácil. Não sei se fosse com os nossos filhos, se nós teríamos tanta serenidade assim como eu estou falando. Perfeito. Mas há necessidade de controlar. O bullying existe, mas ele muitas vezes é negado pelas escolas de que ele existiu. Teria que ter outra forma de você tirar satisfação, entre aspas, né? Mas, na verdade, chegar agredindo não, porque uma violência vai virar outra violência e aí o bullying nunca vai acabar. Mas é um descontrole. A gente tem que tomar cuidado com os desejos da carne, né? O impulso de querer lá e a legítima defesa que não há, né?
na verdade, apurar o que houve dentro da escola. Se a escola vem realizando projetos, porque a lei federal determina que a escola esteja preparada e realize projetos, treinamentos, capacitações, porque a escola também que fica omissa, ela pode responder na justiça. Né? Então tem que analisar todo o contexto. A escola está preparada, se tem uma equipe para cuidar disso, né? Vai chamar o agressor e vítima, enfim, e cuidar. Agora, se o pai entrou, a gente não pode também apedrejar e falar, tá errado, tá certo. Tudo bem que a conduta dele não é dessa forma que se resolve. Mas o que aconteceu para o pai explodir desta forma, né? Pode ser que tem que entender um contexto. Contexto. Pode ser que o pai já estava avisando, já estava sinalizando os responsáveis da escola. Olha, meu filho está sendo vítima disso. Dá para os senhores e a escola, a autoridade, fazer alguma coisa. Porque o bullying, nós já estamos vendo que existe uma lei aí contra o bullying, que né, é um crime, hein? Não dá? Tá bom. Passou, o filho continuou sendo. O pai, tá certo. E não justifica a agressão. Não justifica. Não. Mas a gente tem que da entender. Escola, mas de repente a escola, talvez, ela também não pode não ter favorecido diante dessa questão de colocar limites no bullying, como deve ser feito, para um pai, às vezes, ter um sinal de um pai que explodiu. Eu já avisei 2 vezes, agora eu fui para cima. Perdeu a razão, mas também mostra o outro lado que tem que ficar ligado, né, Antônio? Ficar atento. Eu conheço hoje ele já não é tão jovem assim. É um garoto que ele sofreu bullying durante muito tempo. Esse muito tempo não importa, tá? Mas muito tempo. Chegou um determinado momento, ele perdeu totalmente as estribeiras e ele machucou o colega que cometia bullying contra ele. Sim. Durante todo esse tempo, ele não conseguiu falar para a mãe ou para pessoas que estavam perto dele que isso acontecia. Talvez por vergonha, seja lá o que foi. Então, vamos lá. A escola nunca viu. Ele nunca foi tratado dessa forma dentro de casa para dizer, filho, fala comigo, conversa comigo sobre o seu dia a dia, me traga tudo aquilo que está te incomodando, etc. Então, num caso extremo como esse, como é que eu poderia ter uma reação diferente? Eu não estou falando desse pai, porque eu não sei do contexto, mas será que ele tinha essa condição? Será que as pessoas viram? Então, hoje, a gente nem sabe o que é bullying do que é uma brincadeira. Nós não conseguimos separar isso. Perfeito. O que atrapalha o dia a dia? Então, fica um monte de perguntas no ar e que a gente precisaria, de fato, discutir. E a escola que tinha esse papel. As pessoas que estão lá trabalhando, que têm discernimento, têm que observar, sim, o que está acontecendo. É justamente isso, é a omissão da escola, que existe uma lei federal que criou um programa de combate ao bullying e que não há aplicabilidade. Então, é a efetividade e a realização de projetos, e a escola está preparada. Porque tem casos e casos do bullying. Mas não tem bullying aqui, são feitos que às vezes é só entre eles, assim. A escola às vezes não está nem sabendo o que está acontecendo. A escola não sabe. O que ela sabe, mas assim, existem eventos do bullying que não tem como o educador ver. Na verdade, vai acontecer, eu lá vou te contar e pode ser que você não acredite. Pode ser também que eu vá contar para você que é pai e você não me escute. E quando você não tem escuta em relação a uma queixa, ou que você observe o comportamento, uma pessoa que sofre bullying, ela vai mudar o comportamento. Ou ela vai deixar de gostar da escola, ou ela vai começar a criticar. Ela tem uma mudança de comportamento. Eu não sei o quanto os pais observam com atenção, se tem tempo, sinais, se tem condição de perceber. A escola, é claro, ela tem que estar atenta, ela tem projetos. Não dá para resolver tudo, mas há necessidade de ver também assim, toda essa questão psicológica que nós temos da agressividade. E o bullying cresce a cada dia. Ele é falado e cresce. Só para finalizar, dentro do termo jurídico, a culpa invigilando da escola, então, independentemente, se a escola fala que não sabe, se cair na justiça, vai ter que demonstrar que realizou projetos para combater, enfim, porque ela responde por aquilo. Então, não é um assunto tão fácil. Não. O bullying muitas vezes é velado, a gente não consegue enxergar onde... Exatamente. E às vezes não é nem só na escola, né? Às vezes é no condomínio. Na casa, na família, etc. Eu fui vítima de bullying também, viu? Sim. Chamava de Uga Gogô. Um dia eu conto isso pra vocês.
Ah, o topete do meu bonequinho aqui, lindão. Pra mim, Vamos a mais uma notícia, gente? Vamos ver aqui, ó. Olha, Holanda autoriza eutanásia em mulher de 29 anos por sofrimento mental. Será como adormecer. Soraya Terbeck convive com depressão crônica, ansiedade, transtorno de personalidade e transtorno do espectro autista. Tentou diversos tratamentos por 10 anos, mas continuou sentindo-se suicida. Olha, muitos países já estão fazendo isso, autoriza eutanásia em mulher de apenas 29 anos. Tudo bem, gente, a gente precisa entender o contexto, né? Uma moça, um ser humano, está sofrendo muito, vai buscar, tenta aqui, tenta lá, não consegue sair daquela situação ruim, psicológica. A gente consegue talvez até compreender. E quem tem alguém na família compreende mais ainda isso tudo. Com certeza. Não é brincadeira, não. Porém, a eutanásia é uma conversa, assim, que ela gera muitas discussões. Porque aí vai entrar um pouco naquela conversa primeira que a gente teve aqui. Correto. Vai chegar uma hora que a família, o pai e a mãe, não vai mais poder falar algumas coisas para o filho, porque isso não compete mais aos pais. Lembra aquela conversa que nós estávamos tendo aqui? Que parece que a coisa está caminhando por aí. Então, a questão de você preservar a vida é um dom, como diz pela fé cristã católica, e se é um dom de Deus, a vida não é minha, é um dom. Se eu estou passando por dificuldades, e a gente pode passar uns mais do que outros, mas aí entra muita questão, eu sei, gente, eu sei, a questão da fé, quem tem religião, mas por amor a Deus, é um dom que Deus confiou. Se Deus deu a vida, só Ele tira a vida, tá certo? Eu acho que podemos achar outros recursos para a gente poder evitar esse tipo de coisas que um país autoriza, né? Um país autoriza. O que você acha disso, hein, Daniel? o senhor disse tudo, padre. Como Deus nos deu a vida, só Ele pode nos tirar, né? Então, assim, é triste que a gente tenha esse tipo de notícia, na minha opinião. Claro que o ser humano tem livre-arbítrio, né? Eu acho que diz que uma das pérolas de Deus foi dar o livre-arbítrio a todo ser humano. Claro que Deus falou a verdade, isso aqui é a verdade da vida. Mas o homem, ele é dotado do livre-arbítrio. Fala, mas eu não quero, eu quero tirar a minha vida. Né? Ok. Agora, a partir do momento que um país autoriza, etc., e parece que isso está se tornando uma coisa muito comum, né? A gente está vendo artista falar, eu quero morrer assim. A banalização, igual o senhor falou, da família, da vida. Eu sou dono de mim, eu não tenho Deus, não acredito mais em nada. Quando a pessoa entende, compreende o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro mistério da vida, né? Nós que somos cristãos, realmente a gente tem uma outra visão. É um assunto muito polêmico, muito delicado realmente. Que não vai fugir de uma pauta de um programa, é natural. Mas é muito complexo realmente. Eu digo que eutanásia no Brasil é equiparado a crime, muito embora não esteja explícito no Código Penal, né? Homicídio privilegiado, enfim. Tem a distanásia, que é o prolongamento também através de máquinas, enfim. Mas o que o padre disse realmente... É porque cada caso é um caso. Você pega bem peculiar. Você pega a história daquele menino de 16 anos, que é beato... Carlo Acutis. Esse rapaz, ele tinha uma religião, tudo bem, a gente respeita. Tem uns que tem, outros que não tem. Mas por ele tinha uma crença que ele ficou doente. Esse menino pegou uma doença incurável. E sabe como é que ele vivia o sofrimento dele? Ele aceitava. Ele aceitava com amor. E ele deixou esse mundo aqui com uma palavra que somente quem crê em alguma coisa além daqui é o que ele acreditou. Eu falei assim, eu não morro. Eu não vou morrer. Porque eu acredito no meu Senhor. Então, olha só, é um jovenzinho também, como também Santa Teresinha, com 24 anos, ficou esquelética e foi morrendo dizendo, eu não morro, eu me jogo nos braços do meu Senhor. Mas tem outras pessoas que têm outro estilo de vida, que nem essa moça ainda nova, 29 anos de idade, tem sofrimento pra caramba,
mas eu quero tirar a minha vida. Então aí você vê, né? Será que o fato das pessoas não terem uma religião chega a esses critérios? Me parece que sim, né? Eu não sei se ela não tem religião também, né? Padre, a questão da eutanásia, que é um erro, mas a pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar o sofrimento. Porque a vida, que é o dom de Deus, ela não quer tirar. Mas se você ler, né, a reportagem dela, ela diz o tempo inteiro, ela não conhece o que é o sentimento de felicidade. E ela tem todos esses transtornos psíquicos. E muita gente lá na frente vai dizer assim, mas o desejo de morrer também pode ser um transtorno psíquico. Sim. Mas quando a gente pensa nas pessoas que cometem isso ou que têm o desejo, elas não querem tirar a vida delas. Elas querem tirar o sofrimento que é atroz e que elas não dão conta. E isso é uma coisa que a gente deve ter atenção. Não é ser a favor da eutanásia, mas é pensar assim, que suporte eu posso dar para que você consiga sustentar o seu sofrimento. Empatia, né? Muito mais do que isso. Muito mais. Isso é uma longa discussão, porque realmente a gente, como quem tem fé, sabe e aprendeu assim, não os meus sentimentos, mas o teu querer em mim, Senhor. O Espírito teu vivendo em mim. Então a gente faz planos, a gente sonha, mas muitas coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Pode ver, por exemplo, a Virgem Maria, uma menina de 15 anos de idade, certamente ela tinha um projeto de querer casar com o maridão dela, ter 2, 3 filhos, viajar com ele, envelhecerem juntos. Até que um belo dia, alguém diz para ela assim, olha, você deixaria todo esse plano que você tem para viver uma outra realidade? Claro, no caso dela, ela vai dizer sim, faça-se em mim segundo o teu querer. Eu sei que é uma longa conversa. O sofrimento é que nós aprendemos a ter uma cultura humana entre nós, que é exatamente aquilo, a vida é minha, eu decido o que eu quero. Eu decido o que eu quero. Eu não suporto sofrer. A gente pode até mencionar o nosso querido Padre Marlon. Sim. Que vive o tempo todo doente. O que nós aprendemos com o Padre Marlon, ele toma 240 comprimidos por dia. Ele é um milagre vivo. Então, hoje. E aceita o sofrimento sem deixar o sofrimento te engolir. Fala assim, você existe, eu vou aprender a conviver com você. De um limão, eu vou fazer mas eu vou andar por cima de você. Você vai conviver comigo? Vai. Mas então eu vou andar por cima de você. Ele tem um sentido para o sofrimento dele. Ele tem um sentido para o sofrimento. O que me espanta um pouco da notícia é o motivo... parece, não que eu esteja menosprezando, pelo amor de Deus, mas o motivo da eutanásia, né? Eu nunca tinha visto a questão psicológica, psiquiátrica, ser um motivo para a eutanásia. A dor dela ser tão grande. Tratamento, há muitos anos ela trata de várias questões relacionadas aos transtornos, né, psíquicos. E chegou uma hora... São graves, né? Aí o psiquiatra concordou. Isso é saúde mental, que a gente às vezes não dá tão importante. É a primeira vez que a gente vê, né, que eu também vejo isso. É a primeira vez. Bom, gente, a gente respeita muito isso tudo, né? Fala, Tem um livro que eu gostaria de indicar para vocês, que é Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Viktor Frankl, ele escreveu isso há muito tempo, e ele, na verdade, o título, que é isso que eu queria dizer, o título original é Apesar de Tudo, Dizer Sempre Sim à Vida. Tá? Então, a ideia de vida, que é a primazia, aquilo que mais interessa a todo ser humano, ela não é motivo, ela não é propriedade nossa. Nós somos instrumentos de algo maior. Se você não acredita em Deus, é outra conversa. E liberdade, aí eu parto para uma segunda ideia, que é assim, liberdade não é fazer o que eu quero. Eu sempre tenho dito isso. Liberdade é ter a possibilidade de, diante de tantas coisas que estão comigo, eu escolher o certo. Nós temos um conjunto de potencialidade, e eu só serei feliz quando eu realizar o que eu tenho de potencial, não de vontade. A vontade dá e passa. Eu tenho como obrigação ser o meu melhor para o outro. Posso falar só uma coisinha? Mas uma coisa que as pessoas precisam pensar também é assim. Nós não podemos julgar. O sofrimento psíquico, ele é terrível. Então, acolham as pessoas em sofrimento psíquico. Porque se você não tiver acolhimento, você cede. Sem dúvida. Sempre o respeito, né? É muito importante em tudo, como nós começamos nosso programa hoje. Gente, vamos ver como é que ficou aquela enquete lá. Pô, já acabando já? Deixa eu ver aqui, hein? Mostra a enquete lá, vamos ver. Vamos lá, ó.
Você separa o lixo, ô Antônio, reciclável na sua casa? Olha o que eles falaram, ó. 68,2% diz que sim, viu? E somente 31,8% diz que não. Boa notícia, hein? Ó, tô orgulhoso, hein? Ficou orgulhoso, Antônio? Não. Ô, gente, olha, eu agradeço muito aqui. Vocês, eu gosto muito de conversar com vocês aqui. Daniel, obrigado, uma alegria ter você aqui. Volta aqui com a gente pra gente falar sobre outros assuntos. Antônio, tamo junto sempre, né? Obrigado pelas suas colocações. Maravilha. Meu querido, ó, tamo junto sempre. O quê? Ali vai estar contigo no programa especial de Corpus Christi. Valeu, Juliano. E minha querida Cristina, Deus abençoe. Obrigado, viu, querida? Tudo. Tá? Lindinho do padre, obrigado, fofinho. Tá, gente, olha, que Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, grande Pentecoste para todos nós. Obrigado, gente. Valeu. Tem música aí? Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver seu corpo dançar sem parar. Ela é bonita, seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delirar. O seu olhar desperta em mim uma vontade de enlouquecer, de me perder e me entregar. Quando ela dança, todo mundo se agita e o povo grita o seu nome sem parar.